Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um Pode Confeitar, gente. E esse episódio eu garanto pra vocês que é de alto estilo, uma grande responsabilidade aqui da nossa querida Neia. Vai falar tudo sobre uma empresa que eu tenho certeza que vocês conhecem, que tá aí no dia a dia na casa de vocês, inclusive. Neia, seja bem-vinda. Ela está aqui, gente, representando a Bunge Alimentos. Você conhece? É a maior empresa de cereais de processamento de cereais do Brasil, gente. Só que no Brasil tem 120 anos de existência. Conta pra mim aqui nos comentários se você já conhece, já ouviu falar na Bunge, mas eu tenho certeza que a Neia vai mostrar e provar que você conhece muito da Bunge aqui, muito mais do que você imagina. Neia, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra nós sobre a história da Bunge, sobre essa empresa que está presente na casa dos brasileiros, né? E como que é a relação da Bunge com a confeitaria também. Oi, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a Ju falou, a Bunge, além de ter 120 anos no Brasil, ela tem mais de 200 anos no mundo, né? E garanto que todos vocês conhecem o óleo de soja deve estar presente na casa de todo brasileiro, né? Em relação à confeitaria, a Bunge, ela é hoje a maior processadora de cereais, né, no Brasil. E está sempre incentivando o cultivo do trigo, então desde 1905, né, quando ela se associou à o antigo Moinho Santista, né, o pessoal aí que tem um pouquinho mais de idade vai lembrar, então desde 1905. E a Bunge tem uma história linda, né, rica. Então, em 1922 a gente lançou a farinha Suprema, né, e em 1988 a Bunge lançou a primeira pré-mistura para panificação, né? Então, uma mistura profissional, a pré-mescla. E a partir dali, antigamente, o pessoal fazia sua receita própria e não tinha uma padronização, né? E a pré-mistura profissional, ela veio trazer isso, veio trazer uma padronização, veio dar um pouquinho mais de tempo para o padeiro, porque com a pré-mistura é mais difícil de você errar, né? Porque o ponto de véu ali que precisa, o padeiro sabe tirar, mas às vezes na pressa erra uma quantidade de um item ou de outro da sua receita e acaba ali não tendo uma boa performance no produto, não tendo uma padronização. E em 1988 a Bunge trouxe isso, né, para o padeiro. Então foi um marco bem importante ali na linha de panificação. E com a confeitaria, a Suprema Confeitaria surgiu quando? A Suprema Confeitaria é bem mais nova, né? Ela foi lançada recentemente, a gente está com mais ou menos, se eu não estou enganada, uns 3 anos de lançamento. Foi lançado na FIPAM, né, em São Paulo. E é voltado justamente para a confeiteira, ter aquela farinha para chamar de sua, né? A Bunge fez várias pesquisas e o pessoal reclamava, o padeiro tem a sua pré-mistura do pão francês, o salgadeiro tem a sua farinha, né? Nós temos a Suprema Salgado, o pasteleiro tem a sua farinha Suprema, né, de pastel, o pizzaiolo tem a sua Suprema Pizza e eu, né? Então, e a gente pensando na confeiteira, né, a Bunge trouxe a farinha confeitaria, que é uma farinha feita numa fração nobre do grão, né? Por isso que ela é uma farinha mais fininha, mais branquinha. Isso, porque quanto mais próximo do núcleo, ela é uma farinha mais premium, que a gente fala, né? Então, ela vai trazer essa massa mais airada, mais leve. E a confeiteira pode fazer desde bolo, pão de ló, petit four, né? Uma gama aí atendendo a confeitaria de uma maneira geral. Eu particularmente, né, conheci a Bunge, né? Quando falava pra mim Bunge, eu sempre lembrava de panificação ou margarina, algo assim, né? Voltado pra essa linha. Eu nunca tinha associado a Bunge com a confeitaria. E eu acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo também não conhecem a Bunge como para confeitaria, né? Talvez muitas já utilizem, mas eu vejo pela minha história também, eu tenho mais de 10 anos aí de trajetória na confeitaria e nunca tinha ouvido falar, né? Nesse sentido, assim. E quando eu conheci a Suprema Confeitaria e testei, falei, caraca, como que eu não tava usando esse produto antes, né? Então, assim, hoje eu só... Não é merchan, gente, mas é verdade. Hoje eu realmente só utilizo a Bunge Confeitaria porque é um produto que realmente é bem branquinho. Você vê que é uma massa
é bem fininha, Isso. branquinha. Então, assim, tá nas tops ali de qualidade que me atende muito bem, assim, sabe? E o que que você acha que... Por que que você acha que muitos confeiteiros ainda não ouviram falar, né, da Bung ou não utilizam os produtos da Bung para confeitaria? É algo que vocês realmente estão entrando nesse momento no setor? Ou era mais voltado para as confeitarias já de portas, né, que já tem porta aberta e tudo mais, e agora que vocês estão voltando para os pequenos transformadores, digamos assim? A Bung, apesar de ter, né, 120 anos de Brasil, o atendimento direto, né, ele é feito para empresas, vamos dizer assim, para padarias, para indústrias. E o microempreendedor individual, o pequeno transformador, ele está vindo através dos nossos parceiros, dos distribuidores, porque a Bung não consegue atender diretamente hoje, né? A pessoa não vai mandar um e-mail para a Bung pedindo um orçamento, né? Não é verdade? Uma empresa gigantesca dessa. Então, e até por causa da questão de pedido mínimo, entrega, né? Existem alguns fatores ali que nesse momento não conseguiríamos fazer esse atendimento direto. Então, a gente conta com os parceiros. E a questão do microempreendedor, desse pequeno transformador, ele acabou sendo uma avalanche, né? Que a gente fala, que veio depois da pandemia, Sim. né? Então, aí que surgiram, né? Vamos dizer assim, que esse nicho de mercado, a gente pode falar que quase quadruplicou, né? Sim. Então, por isso, e muitas vezes, assim, Bung, né? O pessoal fala Bung. O pessoal conhece mais as nossas marcas, né? Soia, Suprema, Pré-Mescla. Então, quando a gente fala de Bung, né? O pessoal acaba não associando, né? Então, mas a gente tem um trabalho voltado para a confeitaria. Por exemplo, além da Suprema Confeitaria, a gente tem pré-misturas de bolos, né? Tanto os tradicionais quanto os cremosos, né? Na linha de cremosos, a gente tem o milho e aipim, que ele remete a uma receita mais caseira, né? Um produto mais úmido. Você pode fazer ele tanto no forno, quanto você pode fazer ele no banho-maria. Então, daí, né? Cria aquelas duas camadas. A gente também tem a questão do pão de ló. Tem, né? A margarina também, né? Não, margarina não tem mais. A gente não tem mais. Né? Desde 2019 a gente não tem mais a linha de margarinas. Mas na questão, assim, pão de ló, por exemplo, eu preciso de uma massa mais leve, né? Então, para fazer bolo de andar ou fazer uma torta gelada, alguma coisa assim, nós também temos uma pré-mistura voltada para isso. E o nosso creme de confeiteiro, né? Pré-mescla. Então, o creme de confeiteiro, ele é feito a quente. Ele é forneável, então para recheios, pode ser usado recheios, coberturas. Ele tem um bom shelf life. E tem um adicional, que o creme de confeiteiro, se você fizer com leite, é creme de confeiteiro. E se você fizer com água, vira uma geleia de brilho. Olha só. Então, você tem, além da praticidade, a economia. Porque hoje a gente sabe quanto que custa um baldinho, né, de geleia de brilho. E você pega um pacotinho de 1 quilo e faz 3 quilos de geleia de brilho. Então, a gente também pensa nisso, né? Que pode trazer uma otimização para a cozinha desse pequeno produtor e também uma economia, né? Que ele não precisa desembolsar num baldinho gigante, vamos dizer assim, né? Ele pode fazer na própria casa dele essa geleia de brilho. Sim, até porque, assim, eu vejo que os pequenos, né, produtores, quem trabalha na cozinha de casa, né? Às vezes tem muita centralização das receitas, né? Porque a pessoa quer fazer tudo. Então, eu quero fazer as minhas receitas de pão de ló, quero fazer os meus bolos de milho, meus bolos concentrados nas próprias receitas. E às vezes a demanda começa a crescer. E aí, por que não utilizar uma pré-mistura? Qual que é a diferença que você acha? Porque hoje tem muito preconceito, né? Acho que principalmente na área ali do pequeno, né? Produtor, quem tá em casa. Eu não vou fazer pré-mistura, porque eu tenho a minha receita, que é da minha avó. Tá tudo certo, né? Continua usando. Certeza. Mas assim, o que para desmistificar isso, qual que é o principal benefício da pré-mistura e como que isso pode ajudar, de fato, quem tá empreendendo em casa e quem tá crescendo também, para poder aumentar o público dela, ter uma variedade maior de produtos sem sobrecarregar tanto, né, a produção. Como eu falei, como a Bung preza muito por essa característica mais caseira, então acaba não tendo, o pessoal tem muito esse preconceito porque algumas marcas, né, tinham essa questão muito do fundo artificial, né? Então a Bung todo tempo trazendo inovação e trazendo essa característica mais caseira. O que traz de benefício para a mistura? Né, como a gente falou, mesmo a questão da farinha de panificação, a gente também fala das pré-misturas de bolo.
padronização, né? Você perder, porque se você vai fazer a tua receita caseira, se você errar o ponto, você perde a receita inteira, né? Então são ingredientes que você está perdendo ali, né? Um custo. E com a pré-mistura de bolo não vai acontecer isso, né? Além de ter a padronização, o bolo sai sempre com as mesmas características, né? Não, vamos dizer assim, se você colocar a medida certa na forma, não vai nem baixar e muito menos sair fora da forma, né? Que a gente brinca que às vezes ferve e sai fora da forma. Então, você traz esses benefícios, né? E tempo, né? Então, você vai estar ali, tem que pesar a receita, lembrar, ou né, correria. Então, você tem a pré-mistura ali como um apoio mesmo, esse suporte para o pequeno produtor. O que acaba ajudando no dia a dia a ter uma produção mais otimizada ali também, Correto, né? isso Sem mesmo. aquele tanto... Acho que a gente, quando tá crescendo também, né? Falando um pouquinho disso, tem que ter um pouco de desapego, né? Exato. De desapego das minhas coisas para poder crescer também. E isso não significa que você vai abaixar a sua qualidade, né? De forma alguma, né? Não, até porque, assim, a gente fala que aquele diferencial, às vezes, está no recheio e na cobertura que você vai colocar. Então, você pode fazer uma cobertura diferente, você pode fazer um recheio diferente. E para ajudar nisso, a Bung tem academia de negócios. Então, a Bung preza muito pela capacitação. A Bung preza muito por levar a inovação, né? Então, hoje a Bung tem uma plataforma chamada Academia de Negócios, né? Que você, quem estiver nos assistindo, independente de ter CNPJ ou não ter CNPJ, pode se cadastrar lá e fazer os cursos que estão disponíveis, né? Então, lá, às vezes, vai ver uma cobertura, um recheio diferente que ele pode agregar no dia a dia dele. Então, às vezes, a questão da pré-mistura acaba ficando, não sendo o principal ofensor, né? Uma cobertura e um recheio diferenciado ali vai ajudar. Que tipo de cursos tem na academia de negócios? Tem vários, tanto para panificação... De receita? É mais de receitas? Mais de receitas, tanto para confeitaria, quanto para panificação, pizzaria. Então, ele é bem desmistificado, assim. A gente tem vários portfólios, né? Então, a Bung, como ela trabalha desde o pequeno produtor até as grandes indústrias, então a gente tem vários nichos de mercado. E lá dentro você vai encontrar uma variedade de cursos voltado para todos os segmentos. Oh, que legal. E eu acho que ainda mais pós-pandemia, né? Porque, assim, durante a pandemia, muitos pequenos produtores surgiram, como a gente já comentou aqui, né? Sim. Então, não só na área de confeitaria. Né? A gente vê quem começou a fazer pão em casa, quem começou a fazer hambúrguer artesanal. Acho que o artesanal surgiu muito forte, assim, na pandemia o pessoal precisava se virar, né? Sim. Ninguém queria ficar parado em casa. Então, e podia, né? Tinha que fazer alguma coisa para sustentar. Então, centenas de pessoas surgiram, de transformadores surgiram, mas e aí, quando começa a crescer, vem aquele principal desafio, né? Como que eu vou melhorar meu negócio? Como que eu vou crescer de forma com qualidade, com consistência? E eu acho que esse apoio, né, que acho que até vocês incentivam bastante isso, essa transformação ali, incentivam o empreendedorismo, a profissionalização, porque se o pequeno empreendedor cresce, a empresa também, que fornece os insumos, vai crescer também. Sim. E todo mundo cresce em volta, né? Então, acho que é primordial que a gente tenha esse olhar também para quem tá crescendo e chega naquela barreira assim, e agora? Né? Cresci até aqui, para onde que eu vou? Será que eu abro minha loja? Será que eu contrato? Será que eu não contrato? E qual que é a tua visão sobre isso, assim, da importância sobre isso e como que a Bung tem contribuído, né, para que esses empreendedores cresçam também e não só cresçam na parte de gestão, mas também com qualidade nos seus produtos, né? A Bung tem vários projetos, né? Além da Academia de Negócios, que é uma plataforma online, nós também temos a Academia Bung, que ela foi fundada em 2011, né? E vem treinando, com o passar dos anos, vários padeiros, confeiteiras que passam, têm a oportunidade de passar por lá. Nós temos os nossos chefes que vão em loco, né? Vão até também aos nossos distribuidores quando surge uma necessidade, né? Às vezes a confeiteira, eu queria saber sobre, né, um determinado produto, mas não tem um curso específico. Se surgir essa demanda, o nosso distribuidor nos aciona e nós trazemos os chefes para trazer essa inovação. Que foi o que a gente fez na Davipan, né? Isso. Que foi o chefe
Foi se eu não me engano, acho que foi o Danilo Costa. Foi o Danilo, que ele foi ensinar sobre cucas, que estava sensacional, eu estava lá. Então, que legal. Então, essas demandas, né, que são geradas pelos nossos distribuidores, então a gente traz os chefes para trazer essa inovação para os nossos clientes. A Bung também tem projetos, por exemplo, hoje existe uma carência no mercado de padeiros, né? É algo crescente. E a Bung tem um projeto chamado de Grão em Pão, que é um projeto da Fundação Bung, que forma jovens padeiros, confeiteiros, né, para trabalhar no mercado. Só que, além de se preocupar com a formação desses jovens, a Bung hoje tem um aplicativo, também com o mesmo nome, de Grão em Pão, que faz essa conexão entre os jovens formados e o mercado de trabalho. Porque não adianta só formar, a gente precisa inserir eles no mercado de trabalho. E através desse projeto, a Bung consegue fazer essa ponte entre eles e o pessoal que necessita, né? A mão de obra, dessa mão de obra especializada. E normalmente é algo que a gente precisa muito, né? Exatamente. Então, é uma profissão ali que às vezes tem muita rotatividade, né? E a gente precisa, como empresa, procurar no lugar certo também. Então, é legal ter essa conexão também com quem está trazendo essa formação, para poder achar o profissional correto, que realmente queira e se interesse em trabalhar na área, né? Sim. Então, às vezes, não é a pessoa tá passando na rua, vem trabalhar aqui comigo, né? Não é bem assim, tem que ter as pessoas que têm interesse, porque a gente sabe que é uma demanda, né? No caso do padeiro, vai acordar muito cedo, né? Na maioria das vezes, é uma rotina mais exausta ali na cozinha, né? Cozinha quente e tudo mais, na confeitaria a mesma coisa, às vezes trabalha sob pressão, tem que entregar, né? No meu caso, né? Fala dos eventos. Então, às vezes a gente tem lá 3 casamentos para entregar no final de semana, são 3.000 doces em média ali, né? Então tem uma pressão muito grande para poder entregar aquilo e a pessoa precisa gostar, né? A gente fala assim, confeiteira, a gente trabalha por amor, mas a gente precisa também trabalhar com consistência e organização ali para que as coisas dê certo, porque tem uma hora que você fala, não quero mais isso, né? Todo mundo passa por isso, se a gente não se organizar para que isso aconteça, né? Então acho que é essencial que esses profissionais estejam conectados com quem precisa. E como, né, quem está assistindo a gente sabe como é difícil achar mão de obra especializada nessa área. Né? O que a gente mais precisa é realmente padeiro, né? Hoje em dia está ficando muito escasso, né? Até por isso que o pessoal tem aderido aos congelados, às pré-misturas e tudo mais. Mesmo assim, precisa do padeiro para fazer as manipulações ali, né? Sim. Então, com essa preocupação hoje, porque a Bung também atende indústrias de congelado. Então, a gente aborda todos os nichos, né? Então, o padeiro hoje, ele é essencial. Claro, os mercados, né, às vezes trabalham com congelado, mas os nossos jovens precisam de um direcionamento também, né? E essa preocupação da Fundação Bung, ela é bem relevante. Para essa inserção do primeiro emprego também, né? A pessoa ter essa oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho. Isso é maravilhoso. Que legal. E me tira uma dúvida agora dos chefes técnicos. Qual que é a função ali, quando a gente, que nem o Danilo, né, foi lá no Davipan, ele nos deu aquela aula sobre cucas maravilhosa e tal, mas às vezes eles não são, né, muito conhecidos no Instagram, digamos assim, não são aqueles chefes badalados, mas tem um conhecimento maravilhoso, né? Qual que é a função deles e como que o pequeno empreendedor pode ter acesso aos chefes técnicos? Eu compro da Bung, né? Sou cliente lá da Davipan, compro da Bung. Como que eu posso ter essa orientação dos chefes? Qual que é a principal função deles ali dentro da empresa? Então, os chefes hoje, eles têm um trabalho... Antigamente, a gente chamava de técnicos, né? Que eles iam lá na questão de solucionar um problema, né? Um problema de performance, um problema que o cliente não conseguiu fazer o pão, ou alguma coisa assim. Hoje, nós temos chefes, né? Todos com formação gastronômica, culinária. Então, voltado tanto para confeitaria, para panificação, como a gente também tem a questão de óleos e gorduras, né? Por isso que eles têm essa formação culinária também. Então, hoje, eles estão mais voltados para a questão da inovação, né? Por exemplo, um chefe, digamos, de alguém que compre, vamos falar diretamente da Bung, por exemplo. Existe uma necessidade, olha, eu estou com um problema sério em padronizar a minha vitrine. Então, o chefe vai lá, vê os produtos que ele trabalha, vai fazer toda a pesagem das receitas, manter uma receita padrão, né? Que se tiver uma rotatividade que nem acontece, mudar a confeiteira ou padeiro, aquele produto, ele vai continuar tendo as mesmas características e mesma performance. E isso ajuda no diminuir
os custos, né, com percas, ou, né, que nem a gente falou, perder uma receita, né? Então, quando você tem uma padronização com tudo pesado, então você consegue ter um ganho de produtividade e rentabilidade na sua vitrine. E no caso dos pequenos produtores, ainda a gente tem essa necessidade do distribuidor fazer essa ponte com a gente, né? E isso é muito legal, porque quando eu inaugurei a loja em 2023, então até você ter aquela, né, mentalidade e saber tudo que pode ser feito ou não pode, enfim. Quando eu conversei com a distribuidora, e não só da Vipa, outras também falaram, olha, se você quiser, a gente pode encaminhar um técnico na sua loja, ele vai fazer toda uma produção de salgados, pão, não sei o quê, ou os doces, né? Eu falei, o quê? Ele não vai me cobrar, né? Pra fazer, não, gente, você é nosso cliente, a gente tá aqui para que você cresça, para que você se desenvolva, e você crescendo, a gente vai crescer junto. Então, acho que muita gente não sabe disso, principalmente quando vira essa chavinha, né, de sair de casa para loja, de casa para ateliê, não sabe que pode contar com essa parceria também, né, que o chefe vai lá pegar pela mão, vai ajudar a desenvolver receitas, né, de repente desenvolver alguma ficha técnica, algum produto que você precise para poder desenvolver o negócio. Eu mesma fiquei, né, não sabia, né, novata no mercado ali, depois que você vai entendendo como é que funciona esse trabalho, o quanto é essencial, né, então a distribuidora pega na sua mão e depois quem fornece e o chefe tá junto ali para fazer isso acontecer, né. A questão que você falou da ficha técnica, os nossos chefes também ajudam nessa questão da tua ficha técnica, né? E também nós temos, claro, a nutricionista é super importante, mas às vezes você precisa criar algo e você precisa saber se as calorias, né? A gente hoje vê muito falar da questão de pessoas que não têm uma intolerância a açúcar, lactose, né? Ou então precisa de um baixo carboidrato. E dentro hoje da plataforma do Bung Profissional, você encontra uma tabela nutricional, que ali você vai testando a tua receita para ver se enquadra dentro daquilo que o teu cliente precisa. Até se você precisar imprimir essa etiqueta e mandar para ele, naquele momento você pode mandar. Então, também isso é um suporte que a Bung oferece hoje, né? É feito o cálculo internamente lá, com base na tabela nutricional nacional, né? Então, você coloca lá todos os ingredientes da tua receita e gera uma tabela nutricional. Então, isso é um apoio, né? E como que a pessoa consegue acessar? Dentro do site Bung Profissional, e daí procura lá a tabela nutricional. É uma calculadora, na verdade, né? Vai lá, calculadora nutricional, e vai conseguir... Vai servindo de apoio. Vai servindo de apoio. Daí faz um cadastrinho prévio, né? Para ter acesso a essa ferramenta que a Bung disponibiliza. E conta pra nós, né? Vamos em primeira mão aqui, porque esse episódio vai ao ar antes do Confeita, gente. A Bung vai estar com a gente no Confeita Curitiba pela primeira vez, né, dessa edição. A gente está na terceira edição, então pela primeira vez vocês estarão conosco, e vocês sempre estão presentes também em feiras, né, Sim. Grandes feiras aí de panificação, confeitaria, FIPAM, Maracakes, enfim. Qual que é a importância, né, primeiramente, né, que vocês veem dessas ações? Primeiramente falando das feiras grandes, né, como essa aproximação não somente com os comerciantes locais ali, panificadoras, confeitarias, mas também com o pequeno produtor. E depois vamos falar um pouquinho do confeito, qual que é a importância, como que você vê o confeita, né, porque é a primeira iniciativa aqui em Curitiba, né, nós estamos caminhando ali para crescer, mas a gente ainda é uma primeira iniciativa que está construindo algo consolidado aqui na nossa cidade, também no sul agora, né, abrangendo ele toda a região sul. Conta um pouquinho para nós dessa experiência da Bung com as feiras. Então, participar, né, das feiras de uma maneira geral, assim como Confeita, ela nos proporciona a proximidade com o cliente, né? Apresentar os nossos produtos, acompanhar as novidades do mercado, né? Apoiar o setor, trazer até inovação, lançamentos, né? Então, as feiras, elas dão essa visibilidade. Então, é realmente muito importante essa participação. A Bung não participa de todas as feiras, né? Ela participa das principais feiras. Um exemplo é a FIPAM, que é voltada para a área... Vocês estiveram agora Isso, nessa recentemente. última? Você estava lá? FIPAM. Não, esse ano não fui. Se for participar de todas as feiras que acontecem no ano, são muitas feiras, né? Muitas feiras. Mas a Bung participa das principais, né? Que nem a FIPAM, voltada para panificação, e a Maracakes, né? Que é ali de confeitaria, e esse ano, né, aqui com a Confeita Curitiba. Ai, que legal. E qual que é a visão sua para o Confeita, né? Aqui, a importância de estar aqui no Confeita, trazendo a marca que mais
próxima para os confeiteiros de Curitiba mesmo, que não conheciam a Bung, e agora como que vocês vão mostrar aí? Nós estamos aqui, né? Qual que vai ser dá um spoiler para nós aí de como que vocês vão atuar na feira. Então, esse ano a gente vai trazer o nosso foco principal, que é a farinha confeitaria, né? Tá trazendo essa apresentação para os clientes, de maneira geral, que vão participar do Confeita, tirar as dúvidas, né? Apresentar, né, o porquê, a gente brinca muito, né? Uma farinha para chamar de sua, para as confeiteiras, né? E também vamos ter um outro lançamento, que é o Soia Fry Max, que também hoje a gente tem essa demanda também para frituras, então trazer um produto especial, né, para o food service ali, especial para frituras. Então vamos ter esses 2 lançamentos e, claro, vamos falar de todo o nosso portfólio na feira, né? E a partir disso acredito que o pessoal vai nos conhecer um pouquinho mais, né? E, assim, essa participação ela é realmente muito importante para divulgar a Bung, quem é a Bung, né? Então, no Confeita, a gente vai poder mostrar para os pequenos produtores quem nós somos e como nós podemos ajudar. Então, que a Bung está aqui para caminhar com eles, né? Nós não queremos apenas vender, né? Porque o sucesso do pequeno produtor também é o nosso sucesso, né? Então, é essa parceria que nós queremos demonstrar que nós estamos aqui e que nós temos, né, vários projetos, várias plataformas, temos chefes, temos um portfólio bem completinho para atender eles. Que dá para pegar na mão da pessoa e falar, ei, estamos aqui junto, vamos trabalhar junto, crescer junto, né, tirar um pouco aquela, às vezes, né, às vezes o pessoal vê a grande indústria, né, tanto Bung contra a indústria de chocolates, enfim, lá longe, né? Então, aquela indústria lá longe, daí até chegar na loja ali que vai vender para mim produto e tudo mais. Então, tem aquele certo distanciamento, né? E eu acho que também as feiras, né? E o Confeita, o evento Confeita também vem para isso, para mostrar que as empresas estão aqui reunidas juntas para movimentar o setor. Eu acredito que a confeitaria cresceu muito pós-pandemia. Eu não sei qual que é a tua percepção, né, da Bung com relação a isso. Mas antes, o confeiteiro ou confeiteira era visto mais como, vou fazer doces para complementar a renda, ou porque eu não tenho, quero ficar aqui com os meus filhos, faço um docinho outro aqui para vender para os meus amigos, familiares, mas hoje as pessoas já querem fazer doces para realmente profissionalizar, para que seja uma renda principal e não uma renda extra, né? Muitas pessoas estão mudando as suas carreiras para poder entrar não só na panificação, né? Com os pães, hoje em dia, de fermentação natural, panificação mais artesanal também, e isso na confeitaria. Então, isso tem mudado, né? A gente tem ouvido falar de pessoas, advogados, né? Largando a carreira, deixando a carreira para empreender, abrir loja, confeitaria, fazer doce em casa, dentistas, enfim, né? Eu deixei minha carreira também para poder empreender. E qual que é a tua visão sobre isso, sobre o mercado da confeitaria? O que você acha que vem ainda mais para frente? O que nos espera? O mercado de confeitaria está em expansão, né? A gente vê isso ano a ano, vem crescendo esse mercado, né? Interessante que você falou da questão da fermentação natural, né? A Bung também tem uma farinha específica para fermentação natural. Também, que é a nossa também Suprema, né? Suprema Fermentação Natural. A questão de pizza, né? Que hoje também as pizzarias estão mudando, né? E também tem o pessoal que faz pizza em casa, faz massa para vender, ou faz a pizza e vende no iFood. Então, a questão também que a gente tem uma farinha específica para isso, né? É uma farinha de um grão mais nobre, assim como a confeitaria, a fermentação natural. Então, são feitas da parte mais nobre do grão. Então, que vão dar uma qualidade, né, pro cliente final. E como está em expansão, né, a gente acredita que ano a ano, né, nós como indústria vamos precisar estar nos reinventando, né, para atender esse público. E como a Bung tem essa característica que quer caminhar junto, que quer trazer solução, que quer trazer inovação, o nosso departamento de pesquisa está sempre procurando, né, e vendo a necessidade. E a feira também entra com isso, né, que a gente vai vendo as tendências e aonde que existe uma necessidade que nós podemos colocar um produto para atender. Como nós trabalhamos de forma escalonada, a gente precisa estar antenado no que está acontecendo. E com essa expansão que a gente vê, vamos dizer assim,
Não posso dar um spoiler aqui. Mas, realmente, a gente deve ver muita inovação surgindo. A gente vê até pelos maquinários hoje. Antigamente, a gente via muito maquinário só para indústrias em grande porte, depois para padarias. E hoje a gente vê os maquinários cada vez menores, né? Então, a indústria de panificação e confeitaria, ela está vendo, né, o pequeno produtor com outros olhos. E a Bunge não é diferente. E o consumidor também está nos vendo diferente, né? Ele já espera algo diferente, a qualidade diferente. Então, hoje não pode fazer qualquer doce. Não. As pessoas já conseguem ter esse discernimento, né? O que, que é um brigadeiro de qualidade, o que, que é... Até o brigadeiro a pessoa percebe, né, que ele já não quer mais aquele brigadeiro. Muitas pessoas têm memória de infância e falam, não quero o brigadeiro que eu fazia lá em casa com aquela marca daquele jeito, mais docinho, né? Mas hoje em dia já tem o brigadeiro gourmet, feito com chocolate belga e tal, e etc. Então, o próprio consumidor tá fazendo a gente caminhar e crescer cada vez mais também, porque eles estão cada vez mais exigentes. Né? E não sei se percebe se aqui em Curitiba é diferente isso, que realmente é mais exigente do que os outros locais. Até você que lida direto ali com as lojas, com os fornecedores, enfim. A gente... vamos dizer assim, não como Bunge, né? Mas agora falando na área comercial. A gente, né, conversa muito até com outras indústrias e a gente fala que o público curitibano é um público exigente, né? E a gente brinca muito, se um produto der certo aqui, ele dá certo em qualquer lugar do Brasil. Olha só, é verdade esse bilhete, viu? Já falou isso aqui. Então, por ter esse paladar mais exigente, né? Isso é bom, porque isso nos desafia cada dia, né? A cada dia se reinventar, a buscar alternativas, que nem, né, teve um tempo atrás o lançamento do pistache, né? Então, cada vez o mercado como um todo, né? Não só a Bunge, mas o mercado como um todo está buscando novas ideias, porque o que ontem fazia sentido, talvez hoje não faça mais, se você precisa de um novo nicho, né? Exatamente. E a confeitaria não para, né? Então, cada dia tem um lançamento novo, uma trend nova. Agora tá na época do morango do amor, né? Então, assim... E tem coisas que nem o pistache, foi avassalador. E o morango do amor eu vejo que é assim também. Não sei se você já tá fazendo, né? Eu comecei a fazer recentemente. Mas eu fui uma pessoa que falei que não ia fazer. Não vou fazer, não entro nessa. Eu falei, gente, peço perdão aqui, eu vou agora me humilhar aqui pra vocês, mas eu falei, eu não vou entrar nessa moda, nessa trend eu não entro, eu falei com todas as letras, assim, sabe? E é um mês atrás. E aí, faz 3 dias que eu falei, gente, não tem como, os clientes estão pedindo, né? Tá todo mundo pedindo, tá todo mundo fazendo, e como o pistache, você não tem como não ter algo ligado a isso no cardápio, né? E morango do amor foi a mesma coisa, eu falei pra minha equipe, meninas, a partir dessa semana a gente vai começar a fazer morango do amor. E assim, foi assim, no dia a gente já vendeu um monte, no dia seguinte a mesma coisa, as pessoas estão procurando. Então, tem coisas que acontecem, né, e que trends, até como empreendedor, né, falando um pouquinho, a gente tem que pensar com outra cabeça também. Não é porque eu não gosto do produto, né, que eu não vou fazer. Então, se tá dando certo, né, se tá trazendo retorno, transformou muita gente. Eu ouvi falar gente que queria desistir, né, que ia da confeitaria, que não estava dando retorno, dinheiro, tudo começou a fazer um tal do morango do amor e assim, teve grandes retornos, assim, para nós, o mês de julho é um mês mais tranquilo de eventos, então, nossa, supriu muito, né, essa falta de casamentos ali do frio, né, de julho e tudo. Então, acho que quem empreende, né, tem que estar preparado para fazer o que o público está pedindo muitas vezes. Se o teu cliente está querendo, vamos colocar isso, né? Exatamente. Essa do morango do amor foi muito engraçado mesmo. Eu conheci uma confeiteira que, se ela estiver me assistindo, ela vai me matar. Que ela disse que não ia fazer, fez, não deu certo o teste dela, desistiu. Mas é sobre isso, né? E vai desafiando a gente, não tem como. A gente não acertou quer dizer, na verdade a gente acertou de segunda cauda. Aí depois deu errado, depois deu certo. E aí a gente vai trabalhando. Acho que a gente, como tudo, né? Desde as pequenas empresas, como uma empresa gigantesca como a Bunge, também tem que ter essa capacidade de estar se adaptando, se reinventando, melhorando, buscando, né, qual que é a necessidade do mercado agora para poder trazer as novidades para os clientes. E se é isso que eles querem agora, é isso que precisa, vamos fazer, né? Vamos fazer isso acontecer. Isso se reflete muito no nosso lançamento, que, né, inclusive a gente levou para a FIPAM. Um lançamento quentinho, lançou em junho, gente, então é novíssimo, que é o Soia Fry Max. Ele surgiu numa necessidade,
né? Que a Bung solicitou uma pesquisa de mercado. Nós trabalhamos com óleo de algodão, mas o mercado precisava de um outro óleo para fritura. Então a Bung foi, pesquisou, né, esse nicho de mercado e o nosso pessoal de pesquisa e desenvolvimento ficou 2 anos em cima do produto. Então, se nós colocamos um produto no mercado, ele foi testado, retestado, então não foi do nada, né? Vamos fazer. Não, então a gente fala de um departamento inteiro investiu 2 anos para que esse produto fosse lançado, né? Então a gente busca realmente o melhor, atender a necessidade do nosso cliente, ver se aquilo faz sentido, é feito testes em clientes, né, que se dispõem a fazer os testes para nós também, e para poder dar certo, né? Para poder lançar alguma coisa nova e atender esse mercado ali que estava carente, né? Então, hoje a gente não encontra nenhum produto similar ao que nós estamos lançando no mercado. Que legal. Ele é exclusivo, né? Depois... Vejam no Confeita, vai estar lá no Confeita, né? Então, no Confeita, gente, vocês vão poder ver de pertinho esse lançamento. Não perca a oportunidade de estar lá com a gente, hein? Dia 27 e 28 de agosto. Aproveitando o merchan, vamos fazer o merchan. 27 e 28 de agosto, Espaço Torres Kennedy, em Curitiba. Grandes nomes da confeitaria: Lucas Corazza, César Yuki, Amélia Lino, Camila Iana, Bruno Bolos, Natália Bini, Ju Paiva, né? Ju Paiva. E entre outros nomes, não vou falar todos, não vou falar todos para não esquecer nenhum, né? Senão não ficar chateado. Mas assim, grandes nomes da confeitaria vão estar conosco para trazer conhecimento para vocês, muita experiência, essa proximidade com as marcas também, que é muito importante. O Confeita, ele não é uma feira, né? Ele é um evento que vai te capacitar, não só a parte técnica de aula show, mas também trazer conhecimento técnico de gestão, vendas, marketing, trazer vivência de outros confeiteiros que já passaram pelos BO que você está passando aí, né, nas madrugadas, no dia a dia, nas produções. Às vezes uma frase, um insight que ele fale para você já vai dar uma virada de chave. Então essa é a ideia do Confeita. É tudo o que acontece aqui no Pode Confeitar, só que em 2 dias, né, trazendo todo esse incentivo para que o nosso mercado ganhe cada vez mais visibilidade. Já é um mercado que movimenta, né, muitos milhões, aí talvez até bilhões no nosso Brasil inteiro, né? Então, assim, qual que é a ideia do Confeita? A gente elevar o nosso nível mesmo, não só profissional, né, técnico, do desenvolvimento das receitas, mas também de empreender, né? Você é um empresário, você é uma empresária e precisa se posicionar como tal para poder crescer. Não adianta a gente, tô aqui fazendo meu docinho, né, e às vezes sofre sozinho. Por que sofrer sozinho, né, sendo que tem tanta gente que tá aqui para ajudar, né, e é uma profissão solitária. Empreender muitas vezes é solitário, né, porque você vai contra tudo que pregam, né. Então eu fui o contrário, né, deixei a carreira pública, vamos falar, não, você tem que fazer um concurso, você tem que fazer um concurso público, né, para ter estabilidade na vida. A pessoa, não quero estabilidade, eu quero doideira, né, quero desafio. E empreender vai um pouco contra isso, né, como um todo. E na confeitaria não é diferente. Principalmente na confeitaria, meu Deus, vai ser confeiteiro, não vai dar dinheiro, né? Então, estar perto de empresas que apoiam isso, incentivam, mostra que você não está sozinha, né? Aqui, tanto no Pode Confeitar quanto no Confeita, a gente quer trazer isso, né? Você não está sozinha, nem sozinho, para fazer as coisas acontecer. Tem várias empresas que estão olhando para você, que estão aqui para te apoiar, como a Bung, que está aqui para apoiar também com todos os projetos que a Neia já falou, mostrando a qualidade, inovação. Então não perde, gente, tá com a gente nesses dias, tá? Né? Me veio uma dúvida aqui agora. Como que faz, né? Tava falando que o pessoal e eu lembrei uma coisa nada a ver. Como que faz para a pessoa descobrir, saber o que é uma boa farinha, né? Vocês desenvolveram a farinha Suprema Confeitaria. Como que eu sei se a farinha... Quais são as características de uma boa farinha para que meu produto dê certo, meu bolo dê certo, enfim, porque às vezes a pessoa, ela lendo um rótulo, ela consegue os ingredientes, enfim, como que ela vai comparar, digamos assim, com outras? Então, nesse caso, já é muito em relação ao que ela vai fazer. Por exemplo, se ela vai fazer um pão de ló, né? Ela precisa de uma farinha mais clarinha, mais fininha, porque o pão de ló tem que ser uma massa leve e airada. Eu vou fazer, por exemplo, um bolo mais caseiro. Ela já não tem tanto essa necessidade, né? De uma farinha tão fininha e tão branquinha. Agora, por exemplo, se eu vou fazer uma coxinha, né?
Não precisa ser uma farinha branca, porque eu vou colocar os temperos, eu vou colocar, né, Uhum. o ovo, então ali ela já vai escurecer por si só, depois eu vou empanar ela, eu vou fritar. Então, hoje no mercado existem vários tipos de farinha, o que é importante, né? Por que que a Bung hoje traz na embalagem dela a especificação da Uhum. farinha? Porque ali dentro vai ter a farinha exata que você precisa para o teu negócio, Entendi. né? Então, a farinha de confeitaria vai atender todo o nicho de confeitaria que você fizer. Ah, eu vou fazer um croissant, ok, vai fazer 1.000 folhas, vai atender, vai fazer um bolo, tanto caseiro quanto pão de ló. Ah, pastel, por exemplo, né? A nossa farinha de pastel faz pastel e massas frescas. Ah, eu tenho necessidade de congelar, refrigerar, então tem uma farinha específica para Que legal. isso. Ah, eu vou fazer uma pizza, né? A gente tem 2 nichos no mercado hoje. Aquele que precisa de uma pizza, fazer uma massa para utilizar já. E aquele que vai fazer uma massa de fermentação natural, que vai deixar lá 48 horas fermentando para depois utilizar. E é interessante, só pegando um gancho em questão da farinha da Premiata, por exemplo, que é uma farinha para fermentação natural. Hoje, por exemplo, não tenho pizzaiolo suficiente. Eu consigo lá bater várias massas e deixar elas em potinhos congeladas na geladeira 2 dias Uhum. e elas vão me dar um resultado espetacular. Olha só. Né? Então, essa preocupação a Bung tem, né? Então, de ter uma farinha específica para cada mercado. Uhum. Então, ali você consegue diferenciar qual que é a farinha que você vai utilizar. Então, na minha loja, se eu vendo doces e eu quero fazer salgados também para vender, eu preciso comprar a farinha específica para salgados. Isso. Agora, porque daí o que que acontece? Você não precisa, nesse caso, você pode pegar a nossa farinha de salgado, que vai reduzir um pouco o seu custo, que você não vai precisar de uma farinha super premium, né, Uhum. nesse caso. Então, é essa a preocupação, até uma redução de custo tua. Uhum. Porque se você pega, por exemplo, uma Suprema Confeitaria, que é de um grão mais nobre, você vai ter um valor agregado um pouquinho maior. Uhum. No caso do salgado, que você não precisa disso, então você tem uma redução de custo. E, por exemplo, no caso da nossa farinha de salgado, além da questão da performance do produto, né, que não fica aquele salgado elástico, Uhum. né, que às vezes acontece se você não pega a farinha correta, até na questão de quando você vai fritar ele não vai absorver tanto, né, porque o Uhum. tipo do trigo ele é específico para fritura. Então, é por isso essa preocupação. Se você pega uma farinha, né, no mercado, qualquer marca que seja, Uhum. de uso geral, às vezes você não vai conseguir ter esse resultado no salgado. Então, por isso, às vezes, é importante você pegar uma farinha tipificada para o seu negócio. Que legal. E conte para nós, então, pra gente seguir pro nosso final, qual que é... Eu sei que a Bung é uma empresa gigantesca, né? Mas, assim, qual que é a visão de vocês agora pros próximos... Pro curto prazo, médio prazo, assim, pra confeitaria, pro nosso nicho, né? Tendo esse olhar mais pra confeitaria e panificação também, que é o nosso, né, maior público aqui, tanto do Confeita, quem nos acompanha, quem nos assiste. Qual que é a visão de vocês, né? O que vem de novidade aí? E também queria que você deixasse uma mensagem, né, para todos os confeiteiros, pequenos empreendedores, pessoas que estão em crescimento, desenvolvendo, trabalhando no dia a dia para trazer o sustento, né, para os lares e até quem tem colaboradores, né, que dependem da gente. Eu acho que o Brasil é um país desafiador, mas eu acho que eu trago muito pro nosso autorresponsabilidade, assim, sabe? O protagonismo, digamos assim, né? Que por mais desafiador que seja a gente empreender, né, no Brasil, né? A gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, mas eu acho que a gente precisa deixar de olhar um pouco para as coisas externas, nas notícias, né, que aparecem na TV e puxar o protagonismo para nós, né, empreendedores. E qual que é a mensagem que você gostaria de deixar também para os nossos protagonistas empreendedores que estão em casa? E a visão da Bung também sobre esse mercado, futuro, que a gente pode esperar de vocês, né, para os próximos anos. Na questão, como a gente comentou, né, que o mercado de confeitaria ele está em expansão, né? Qual que é a visão da Bung hoje? A visão da Bung hoje é caminhar ao lado, né? Tá ali numa parceria estratégica, tá capacitando, tá treinando, tá trazendo inovação, trazendo, vamos dizer assim, um conhecimento mais especializado, né? Como a gente tem um portfólio hoje, vamos dizer assim, completo, de certa forma, né? Porque não temos, claro, recheio e cobertura, né? Mas na linha de farináceos, hoje nós temos um portfólio bem completo
para atender o nicho de mercado da confeitaria, né? E qual que é o intuito nosso? É trazer essa praticidade, né? Trazer, vamos dizer assim, essa praticidade, essa performance, a necessidade que a gente tem hoje, como você mesmo disse, né? O pequeno produtor, hoje ele é pequeno, amanhã ele vai ser médio. Pensar como grande. Exatamente. Então, trazer essa praticidade, essa performance e sem deixar, sem tirar o sabor das criações, né? E essa capacitação, essa consultoria técnica, tanto online quanto presencial, né? Mostrar para o empreendedor que nós estamos junto com ele, que nós podemos. O mercado em si, como ele está em expansão, a gente pode dizer que tudo pode acontecer, né? Em questão de lançamentos, ainda a gente não tem nenhum spoiler para dar, mas a Bung está sempre estudando, né? Então, a gente pode esperar, sim, grandes lançamentos para o futuro. Não posso dizer data, né? Mas eu gostaria de dizer que você continue, porque nós estamos aqui e acreditamos em você. Uhul! Obrigada, Neia, pela presença, por estar aqui conosco e também por abrir um pouquinho, né, a informação aqui sobre a Bung, uma empresa multinacional, gente. Então, assim, não é qualquer lugar que a Bung aceita vir, hein? Nós somos privilegiados, vocês são privilegiados por ter ouvido um pouquinho dessa mensagem, conhecido também um pouquinho da Bung, né? Eu quis também, como eu uso, né, a farinha, eu quis trazer essa aproximação também com os nossos ouvintes, com as nossas confeiteiras também, para que eles conheçam, né, um produto que muitas vezes você, mas quem que é nessa empresa? Mas ela tá aí na sua casa, né? Então ela pode agregar também no teu negócio, né? Não só na sua casa, com óleo, soja, entre outros produtos ali que a Bung tem, mas também no seu negócio como confeiteira, assim como tem agregado no meu negócio. Espero que você tenha, né, virado uma chave aí e entendido, né, a presença que a Bung tem na nossa vida. Qual que é o slogan da Bung que você falou? Do produtor, a gente conecta o produtor ao consumidor, né? Então, literalmente do campo à mesa, né? Então, essa conexão que a Bung faz hoje. Legal. Acho que a gente cumpriu o nosso propósito hoje, né? Com certeza. Trouxe um pouquinho de clareza aí para os nossos ouvintes aí com relação à Bung. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu gostei muito de conhecer um pouquinho, ainda mais, né, da Bung. Essa pessoa que trabalha há 10 anos na Bung, gente. Então, assim, ela já tem a Bung impressa ali no coração, né? A gente fala que tem a farinha na veia. A farinha na veia, olha, a farinha na veia. Né? Agradeço demais a presença, né, de você estar aqui conosco. Que espero que tenha umas próximas oportunidades. A gente vai no Confeita para poder conversar mais com a Neia, trocar ideia e conhecer mais um pouquinho da Bung. Espero você no Confeita também. E vai ser um prazer, né, conhecer as novidades que estarão presentes lá. E eu quero conhecer tudo que vocês vão trazer aqui pra gente. Com certeza, apareçam lá. Eu vou estar lá, com certeza. E se tiver alguma dúvida, o nosso chefe também vai estar lá. E pode tirar, às vezes, a dúvida ali no nosso stand. Né? Alguma dúvida, algum conceito que queira aprender, né? Exatamente, o chefe vai estar lá, né? O chefe técnico. Então, aproveitem para tirar todas as dúvidas, que ele é maravilhoso. E aí, gente, gostaram do nosso episódio aqui do Pode Confeitar? Sempre trazendo coisa boa e novidades para vocês, viu? Viu só que legal? Trazer essa clareza para vocês de uma grande marca que está presente na nossa vida. Então, esse foi o meu propósito de hoje, o objetivo desse conteúdo para você. E aí você faça os seus testes em casa, né? Passem a usar a farinha, a Suprema, a confeitaria, façam os testes de vocês para que vocês tirem as próprias conclusões. Eu uso aqui e adoro, gente. Então, sempre trazendo essas inovações aqui para vocês também no Pode Confeitar. Espero que tenha agregado aí na sua vida esse conteúdo que a gente trouxe, falando um pouquinho sobre a empresa, sobre o Confeita também. Não deixe de participar. Se você mora muito longe, não pode ir, acompanhe pelas redes sociais do @confeitacuritiba também, para que você possa nos acompanhar, tá bom, pessoal? Eu desejo muito sucesso. Você sabe que aqui você encontra sempre conteúdo de qualidade, empreendedorismo, bate-papo descontraído, tudo que pode agregar aí no seu negócio. É o meu objetivo trazer aqui para você, tá bom? Aqui você sabe que você pode confeitar.